Bom dia, bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu devocional e, na verdade, que a gente possa fazer juntas. Isso mesmo. Hoje eu me propus a partilhar com vocês. Bom dia, Lari! Bom dia, siga! Sejam bem-vindos, ao nosso devocional. Hoje eu estava aqui fazendo meu devocional e senti de estar compartilhando com vocês, sobre esse Provérbios 17. Tudo bem? A Lara eu vejo só de vez em quando ali na escola, sempre na correria, né? Seja bem-vinda, Irá, a Josélia. Eu queria que vocês compartilhassem, com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar entrando aqui na nossa live surpresa, gente. Foi de última hora, que eu entrei aqui, mas que vocês possam... Bom dia, Carla, tudo bem? Gente, como é que vocês estão? Como tem sido o dia de vocês? Tô tentando compartilhar aqui, mas tá meio difícil, ó. Tava tentando mandar lá pro WhatsApp para as meninas. Então, hoje eu tava fazendo aqui meu devocional de Provérbios 17. E eu vi tanta coisa, gente, diferente, tantas coisas que é do nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente não se atenta, para aquilo que a palavra de Deus está falando. E quantas vezes a gente se vê em situações bem delicadas, muito delicadas, mas porque a gente não prestou atenção, a gente não olhou de fato aquilo que a gente estava falando. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é esse Provérbios 17, e eu queria que vocês tivessem, quem puder, vai acompanhando, mas eu quero ir fazendo a leitura e ir explicando, trazendo luz, para não só luz, mas exemplos, de situações que a gente passa, quantas vezes a gente tem essa dificuldade. Jaque, minha linda, como é que você tá? Jaque, você que tá no grupo das meninas, manda lá um recadinho, avisando que nós estamos aqui ao vivo. Oi, Mari, bom dia, tudo bem? Tainara, quem de vocês que estão aqui já fez o devocional de hoje? Também tô com saudade, Jaque. Gente, eu tô numa saudade das nossas reuniões de 6 horas da manhã. Muita saudade mesmo, tá? Todos os dias eu acordo e hoje eu até acordei e me propus. Eu falei, olha, eu vou entrar, e vou fazer uma live, independente se eu marquei ou não, se eu organizei. Mas conforme eu lia Provérbios, eu ia vendo o quanto o Senhor, falava ao meu coração. Oi, Muri, bom dia, tudo bem? Então, eu vou estar começando aqui, Vocês que estão aqui, se vocês puderem encaminhar, para mais pessoas, Vamos mandar esse aviãozinho, clicar no coraçãozinho, porque a live, ela começa a ser entregue, para que mais pessoas possam assistir, para que mais pessoas possam, tá recebendo, essa palavra, que o Senhor possa estar indo mais e mais. Então, eu vou começar aqui. Provérbios 17 fala assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Quando eu li esse versículo, logo no primeiro, me veio à memória aquilo que nós vivíamos em casa, que nós tínhamos um verdadeiro banquete, isso no passado, nós tínhamos um verdadeiro banquete, mas nós não tínhamos o quê? Nós não tínhamos paz, nós tínhamos os nossos conflitos. Me veio muito na mente também aquele versículo que fala que é melhor viver, numa edícula do que ao lado de uma mulher rixosa, Esse versículo, ele não fala tanto da mulher rixosa,
né? Mas ele fala desses conflitos, né? O que adianta, às vezes, a nossa casa ser linda, ser maravilhosa, né? Uma casa arrumada, cheirosa, muito bem cuidada, mas quando as pessoas adentram neste lugar, é um lugar de briga, é um lugar de constrangimento, né? É um lugar de picuinha, um lugar onde a gente está o tempo inteiro criticando, murmurando, né? E até mesmo brigando mesmo. Então, assim, são coisas que ontem eu pensava assim, a Bíblia ela tem várias promessas e ela tem vários versículos que a gente não escuta, mas são versículos de advertência, né? São versículos que falam aquilo que a gente não é para fazer, né? Porque a gente vai colher algo ruim. E esse é um deles, né? Que fala assim, que é melhor a gente viver com o pouco, ou seja, né? Apenas com um pão seco, mas você ter paz. Quantas casas a gente entra que é uma casa muito humilde, mas aquela casa ela é cheia de alegria, ela é cheia de, sabe, aquele sorriso contagiante que você olha e você fala assim, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta riqueza, né? Mas me falta a alegria que eu vejo nessas pessoas, né? Quando a gente entra numa casa muito humilde e você olha, né? Às vezes você fala assim, poxa, falta tanto para eles materialmente, mas eles têm aquilo que muitas vezes a gente não tem, morando num palácio, morando num castelo, né? Que é a alegria de viver, a paz, aquele amor que envolve as pessoas. Então esse versículo ele tá falando disso, né? O segundo fala assim, o servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o nosso coração, né? A pessoa má, ela gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção às palavras destrutivas, né? Então, como a gente detectar se uma pessoa ela é maldosa ou não? Se uma pessoa ela é uma pessoa para você conviver ou não, né? Pessoas maldosas, elas sempre estão falando fofocas, elas sempre estão contando história das outras pessoas, né? Ela sempre tá com aquele tom de malícia, de maldade, né? E aqui o Senhor nos adverte que nós não podemos andar com essas pessoas porque elas têm palavras destrutivas. Ou seja, hoje ele pode estar falando de alguém, mas amanhã pode ser você, né, que vai estar na boca dessa pessoa. O número 5 fala assim, quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado, né? Ou seja, nós nunca podemos, independente de quem é a pessoa, a gente possa se alegrar. Não tem quando uma pessoa nos machuca muito, né? Vamos dizer que você tá muito machucado, você tá muito ferida, né? Uma pessoa fez muito mal para você. Aí, o que acontece? Passam uns dias, acontece algo de ruim com ela e você vira e fala assim, bem feito, né? O fato de você falar isso, bem feito, para uma pessoa, mesmo que ela tenha te ferido, né? Fala que isso vai vir como um castigo sobre a sua vida, porque na verdade nós não temos que desejar mal nem para os nossos inimigos, né? Nós temos que orar por eles, muito menos a nossa palavra vir e falar assim, bem feito, né? Ele tá passando porque ele mereceu, né? Então que o nosso coração esteja livre, né, de toda raiva, ódio, rancor, para que a gente só deseje, até mesmo para os nossos inimigos, aquilo que é bom, né? Aquilo que de fato a gente desejaria para nós. Por quê? Porque, gente, isso me traz uma memória, né, uma coisa muito engraçada, porque quando o David saiu de casa, né, as pessoas, eu nunca me prendi a ter raiva dele e nem da outra pessoa que ele estava envolvido, né, e que, enfim, estava no meio da nossa confusão ali. Muito pelo contrário, todas as vezes, né, que eu lembrava dela e eu orava por ela, eu pedia para que Deus abençoasse a vida dela, de maneira que ela fosse muito feliz. Isso independente do que eu sentia. Por quê? Porque eu lia na palavra que tudo aquilo que eu lanço,
né? Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu desejo para o outro, primeiro ele vai acontecer comigo. Então, eu não posso desejar o mal para o outro. Eu quero que ela se, né? Enfim, que ela sofra, que ela passe o pão que o diabo amassou e perere parar. Por quê? Porque isso primeiro vai acontecer comigo antes de acontecer com a outra pessoa. Então, era muito engraçado porque as pessoas que tinham intimidade comigo sabiam que eu não falava mal dela, que eu não tinha palavras pejorativas, né? E que muito pelo contrário, que quando alguém vinha falar alguma coisa, né? Eu tinha uma amiga que falava assim: Luana, se eu encontrar com ela na rua, eu vou dar uma surra nela. Eu vou dar aquela surra que você nunca deu. E você tá doida, menino? Pelo amor de Deus, você não pode se rebaixar isso, não. Porque na minha cabeça, eu pensava assim, e penso, né? E eu vejo como algo de Deus, talvez até para quem entrou aqui e tá ouvindo isso. Porque assim, o Senhor colocava muito no meu coração que tudo aquilo que eu desejasse para o outro, primeiro ia acontecer comigo, né? E é o que esse versículo fala, né? Que quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Então, eu não posso simplesmente nem me alegrar com a desgraça dela e nem muito menos desejar isso para ela, né? Porque eu vou ser castigada. Então, por isso que eu bato na tecla que a gente tem que ser livre de raiva, ódio e rancor. Porque quando o seu coração está limpo, você consegue desejar o bem pro próximo, mesmo aquela pessoa sendo motivo do seu sofrimento momentâneo, né? E eu lembro que eu orava muito, eu falava assim: Senhor, que o Senhor coloque uma pessoa na vida dela, né? Que ela conheça de fato, de verdade o Senhor. Enfim, e eu desejava coisas boas para ela, mas não é porque eu era boazinha, mas é porque quando a gente tem entendimento da palavra, né, a palavra tá falando, não deseja a desgraça do outro, porque senão vai acontecer com você. Então eu tinha que desejar coisas boas para que coisas boas acontecessem na minha vida. E provavelmente, né, a tudo aquilo que eu colho hoje, né, que eu venho colhendo, foi aquilo que eu plantei, né, foram as palavras que eu declarei, não só sobre a vida dela, mas sobre a minha, sobre a do meu esposo, né, sobre a minha família, enfim, sobre você estar livre, né, você desejar o bem, mesmo a pessoa sendo, te magoando, né. O próximo fala assim: os netos são a coroa de honra para os idosos, os pais são os orgulhos de seus filhos. Pais que estão assistindo essa live, cuidado com o seu comportamento, né? Cuidado com a sua conduta. Por quê? Porque os seus filhos, eles têm orgulho, né, de você. Os filhos, eles olham pra gente como se nós fôssemos aqueles super-heróis, né? Então, muito cuidado para que você, com a sua atitude, você não quebre, né, isso de dentro dos filhos de vocês. Gente, e sobre essa questão que eu falei, né? Até contei aqui um pouquinho da minha história. Vocês já passaram por essa situação? Comentem aqui, né? Coloca no comentário. Tipo assim, eu já passei por isso, né? Eu já orei pela pessoa que estava triste. Porque, gente, eu não lembro qual foi o versículo, aonde que tá isso na Bíblia, mas que fala assim: se você quer gostar de uma pessoa, né? Se você quer amar uma pessoa, você começa a orar por ela, né? Então, todas as pessoas que você tem alguma rixa, que você às vezes olha e tem um olhar meio assim desconfiado, comece a orar por essa pessoa, porque quando você ora por ela, o Senhor começa a derramar amor, né, sobre essa vida, e você já não consegue, né, mais ter aquele olhar torto, né, você já não consegue ver a maldade, enfim, né, o Senhor começa a tirar as escamas, né, e você começa a ver o mundo espiritual, como ele de fato ele é, né. A Muri colocou assim: eu já. Gente, então assim, se você tem problema com sogra, né, eu vou falar agora para as mulheres, porque a maioria tem problema com sogra, como eu tinha, né. Minha sogra é muito difícil. Ore pela sua sogra. Eu tenho problema com a minha cunhada. Esses dias alguém me mandou falando que tinha problema com a cunhada, que a cunhada era invejosa. Comece a orar pela sua cunhada. Eu tenho problema com a minha enteada. Comece a orar pela sua enteada, né? Enfim, todas as pessoas que você tem algum problema, né, que você tem dificuldade de se relacionar, comece a orar por ela, né? Porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida, né, um entendimento. O Senhor vai trazer às vezes clareza
do porquê que talvez sua sogra te trata assim, né? Como você pode ajudar ela. Porque assim, gente, são muitas emoções, são muitas coisas emocionais, né? E a gente não pode, de maneira nenhuma, né, achar que sempre o outro tá errado. Às vezes ele até tá, mas como você pode ajudar ele a enxergar isso? Né? A Jaque teve com sogra, eu também tive, Jaque, e eu até coloquei no livro que eu tô escrevendo esse meu relacionamento com a minha sogra e como Deus transformou a nossa história, enfim, como ela virou a minha maior ajudadora, né, minha maior auxiliadora nesse processo de restauração. Então vamos para lá, vamos para o 7, senão a gente não vai a gente não vai chegar no final de Provérbios 17. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Ou seja, gente, quantas vezes algum amigo fala algo pra gente, ou então tem alguma atitude que a gente não gosta. Aqui, o versículo 9 fala assim, que quem perdoa uma ofensa mostra amor. Ou seja, quando eu perdoo, eu mostro amor. Deus é amor. Então, eu mostro aquele que habita dentro de mim, que Ele é o senhorio da minha vida e eu faço as coisas conforme a vontade dEle e não conforme os desejos da minha carne. Né? Por quê? Porque quando a gente insiste em não perdoar, a gente acaba causando inimizade, né? A gente acaba separando, né, melhores amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Ou seja, o Senhor aqui, ele tá falando que é melhor você... Gente, vocês imaginaram nessa cena, você na frente de uma ursa, ou seja, às vezes ela vai ser maior do que a gente, né? Bem maior, mais forte, né? Roubaram o filhote dela. É melhor você estar na frente dessa ursa do que você tentar confrontar uma pessoa tola, né? Uma pessoa que está errando, uma pessoa que está em pecado, né? Enfim, não tem... não vai ter solução, sabe? Não tem como... nós estamos lendo Provérbios 17, eu tô no Provérbios 17, 12, né? Então, muitas vezes a gente quer confrontar uma pessoa, por exemplo, às vezes você tá sabendo que o marido da sua amiga tá traindo ela, tá? Às vezes você ir confrontá-lo, né, é uma falta de sabedoria tão grande. Por quê? Porque ele está nesse momento de tolice, nesse momento de insensatez, nesse momento onde as vendas, né, os olhos deles estão vendados, né? Então, nem sempre uma repreensão, né, você chamar a atenção da pessoa naquele momento é o ideal, né? A maioria das lutas que nós vamos ganhar é através da oração. Muita gente, por exemplo, muitas mulheres perguntam assim, Luana, eu descobri que meu esposo está me traindo e eu fui lá, quebrei o barraco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, agora ele quer sair de casa. Aí eu paro, né, e pergunto assim, falo assim, mas era isso que você queria, né, de fato e de verdade, né, você queria que ele saísse de casa? Aí não, eu só queria que ele confessasse, que ele parasse com isso, tá? Eu falei assim, tá, mas então não seria melhor você parar para pensar primeiro, absorver essa informação, pensar naquilo que você quer? Será que de fato, gente, qual de vocês já confrontou uma pessoa no seu pecado e ela simplesmente, assim, de imediato se arrependeu na hora da insensatez que ela estava fazendo? Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi uma pessoa que ela é confrontada de supetão, ela cair, ai gente, verdade, eu tô errada, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu nunca vi isso,
tá? Então, às vezes, a sua atitude tem que ser o quê? Vai para o Senhor, né? Vai acalmar os seus ânimos, as suas emoções. Começa a orar para Deus. Fala, Senhor, eu preciso de uma estratégia. Senhor, eu preciso tomar uma atitude, né? Eu preciso trazer luz. Por que está acontecendo isso no meu casamento? Enfim, gente, busque ao Senhor para que o Senhor traga uma estratégia, para que você comece a orar por esse tempo, por esse momento, aonde você vai chegar e vai ter essa conversa com a pessoa, né? Porque o que acontece? Quando a gente coloca Deus, né, nessa confusão toda que a gente está passando, né, nesse exemplo que eu dei, o que você está trazendo? O Senhor, durante aquelas orações, o Senhor pode ir quebrantando, né, o coração do marido, o Senhor pode ir transformando para que quando houver essa conversa, seja uma conversa não por explosão, mas uma conversa por sabedoria, aonde a conversa, ela de fato vai ter um efeito, né? Ela vai ter uma solução, ela vai trazer uma reflexão, pelo menos para a pessoa, tá? Então, que a gente não seja... que a gente não haja, né, por impulso, ou então que primeiro a gente precisa, a terra, gente, para a gente plantar uma semente, a gente não precisa ir lá nela, precisa mexer na terra, né, que chama airar a terra, a gente precisa colocar, gente, como que chama aquele negócio que a gente põe na terra, para a terra ficar forte? Não é vermífugo. Adubo, né? A gente tem que pôr um adubo, a gente tem que pôr uma irrigação. Enfim, antes da gente conversar com um tolo, né? Antes da gente conversar com uma pessoa que está tendo atitudes de tolo, a gente precisa antes, né, ter essa preparação. Essa preparação é oração, né? É pedir a sabedoria do Senhor. É isso mesmo, né, gente? Adubo. A gente tem que pedir para Deus discernimento de como abordar essa pessoa, né? Enfim, que o Senhor possa estar quebrantando, indo na frente, né? E a gente vai chegando conforme a vontade dele. 13 fala assim: quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Ou seja, gente, né? Se as pessoas são boas com você, né? Quantas pessoas elas fazem umas negociações e ela sempre acha que ela tá ganhando, ela sempre acha que ela tá tendo vantagem, né? Que isso tá sendo vantajoso para ela, né? Muitas vezes ela até fala, né? Nossa, mas aquele cara foi muito burro, ele foi muito besta, né? Qualquer um passa a perna dele. Não, às vezes ele tá só sendo honesto. E você, né, que está pagando um bem que ele está fazendo de te oferecer algo bom com o mal, né? Quantas vezes os nossos filhos, eles vêm tão simpático, eles vêm tão queridos, eles vêm, sabe, cheio de meiguice, enfim, transbordando carinho. E o que a gente faz? Menino, tô ocupado. Não, peraí que eu já venho. E não sei o quê. Então, assim, que a gente tenha muito discernimento, sabe? Se você tá tendo muita confusão dentro de casa, se você tá tendo muito conflito dentro de casa, será que as suas reações estão sendo bem, né, de estar fazendo bem, de estar proporcionando, né, um ambiente agradável? Ou será que às vezes o seu comportamento está sendo mal, né? Você está sendo mal-humorado, você está sendo ignorante, você está sendo... Bom dia, Patrícia, né? Você está sendo ignorante, você está sendo impaciente, né? Então, assim, que a gente... preste muita atenção, sabe? Que a gente tenha essa percepção de como está sendo o nosso comportamento, né? Começar uma briga, o 17:14. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão, né? Ou seja, nunca comece uma briga, né? Seja você sempre o pacificador, né? Muitas vezes a gente quer porque quer ser ouvida, né? E nesse intuito de ser ouvida, a gente começa uma briga, né? E aqui fala que a gente precisa finalizar isso antes que isso vire uma discussão, sabe? Porque muitas coisas que a gente passa
Porque aí o intuito é esse, né? Ah, mas eu só queria ser ouvida, né? Mas então, será que você estava com um tom de voz sem ser um tom de voz agressivo? Porque a gente, quando quer ser ouvida, né? E a gente tá cheia de razão, cheia de si, né? Cheia de justiça própria, você começa assim, né? Eu quero conversar com você. Eu acho que você não tá me dando atenção devida, você já vai com um tom de autoridade, de arrogância, né? Será que de fato você não pode começar essa conversa, né? Falando, meu bem, né? Eu queria estar tendo uma conversa com você, né? Esses dias eu fiquei muito triste porque de certa forma você me tratou, né? Eu achei que você foi meio ignorante comigo, né? E eu queria que você fosse mais maleável. Gente, porque a maioria das discussões, elas viram discussões porque a gente não sabe falar, né? E a gente quer impor a nossa vontade sobre o outro, né? Só que quando a gente impõe, a gente já vai com um tom de mandona, de autoritária, né? De que eu estou certa e você está errado. Então aqui, esse versículo, ele abre os nossos olhos para que quando a gente precisar, né, ter uma conversa, ter um diálogo, a gente primeiro sonde o nosso coração, sonde a nossa mente, né? Quantas vezes a gente já vai para uma conversa, para um diálogo, né? E na sua cabeça está assim, eu vou acabar com ele. É hoje, né, que eu vou falar tudo que está engasgado. Então você já vai não para uma conversa, você já está indo para uma briga, né? De fato, você já está indo para uma guerra, né? E isso o Senhor conhece nosso coração. Então não adianta nem depois ir lá para amiga e falar assim, eu tentei conversar. Não, você não tentou conversar. Você tentou impor aquilo que era a sua vontade. Alguém aí, gente, se identifica com o que eu tô falando? Cadê as mulheres corajosas, né? Pra de fato assumir, né? Que nós somos assim. Deixa eu ver, gente. O número 15 fala assim: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor, né? Então, ou seja, o Senhor, ele não gosta de injustiça. Ele não gosta nem quando nós condenamos um inocente e nem quando nós culpamos, né, um inocente, porque o Senhor, ele é justiça. Olha aí, ó, tem várias mulheres corajosas que estão falando, levantando a mãozinha, né? Eu, desse jeito. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Porque às vezes a gente se reveste, né, de santidade. Ó, eu vou até imitar aqui pra vocês, tá? Eu venho assim e falo, não, hoje eu vou conversar com o David, a gente precisa conversar sobre isso, porque eu não gosto, né, do que ele tá falando, mas ele vai ver, é hoje que eu vou, na minha cabeça, né, tá assim, é hoje que eu vou falar tudo que tá engasgado, eu já não aguento mais essa ignorância, eu já não aguento mais isso. Então, de fato e de verdade, você não foi para uma conversa, você não foi para um diálogo, né, você foi sim para uma guerra, né, aonde você quer ganhar, né, aonde você quer ter razão. Deixa eu ler aqui, gente. Em Mateus 5, 43, 44. Você ouviram o que foi dito? Ama o seu próximo e odeia o seu inimigo, mas eu digo, ama os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E é esse sim, que aonde nós devemos amar, né? E orar pelos nossos... não é que a gente tem que amar o inimigo, né? A gente tem que orar por ele. Mas, gente, quando a gente ora por ele, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, sabe? Mas, por exemplo, quando eu passei a orar, né, pela mulher que estava com meu esposo, no meu coração o Senhor começava a colocar o engano em que ela estava vivendo, né, para onde ela estava indo. E querendo ou não, você começa a ter amor pela pessoa, sabe? Porque você fala assim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para ela. Enfim, você não quer isso para ninguém. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, isso é doideira. Não, gente, não é. Quando o Senhor, ele tá na direção da nossa vida, as coisas sobrenaturais, tá? Porque isso não é do homem, mas as coisas sobrenaturais, elas começam a acontecer, né? Então, se você tem alguma rixa com alguém, algum problema com sogra, cunhada, enfim, gente, com quem você tiver problema aí, você comece a orar por ele, porque o Senhor vai começar a dar discernimento,
tá? Sobre essa pessoa para você, e daqui uns dias você vai começar a sentir compaixão, você vai começar a sentir empatia, tá? Deixa eu ver o outro comentário assim. Esse negócio de guardar e deixar acumular nos deixa doente. Conversar sempre de forma branda. Isso mesmo, gente. A Elda... Não, é Eude Alencar, né? Ele falou a mais pura verdade. Não fiquem guardando as coisas para vocês. Não deixa isso ir acumulando. Porque é como se você fosse armazenando, é uma panela de pressão, né? E a gente fala assim, pronto, agora eu explodi. Mas você explodiu e simplesmente só fez sujeira. A panela de pressão, quando ela explode, o que ela faz, gente? Não sobra nada dentro dela, só que ela suja o ambiente inteiro. Ou seja, não tem solução, né? Então, tudo que acontece, se você não gostou, né, de um comportamento do filho, do marido, da amiga, enfim, gente, conversa, senta, expõe o seu coração de verdade, fala assim, ó, eu fiquei muito chateada, né, eu queria, às vezes, falar um monte de coisa pra você, mas eu só queria falar que eu não gostei desse comportamento, né, e de uma maneira branda mesmo, né, que você sonde o seu coração, que você peça pra Deus, fala, Senhor, eu preciso ter uma conversa, mas me esvazia de mim, né? Me enche do teu Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter a língua afiada, ele não vai falar nenhuma palavra para ferir, muito pelo contrário, ele é um Espírito de paz, ele vai trazer entendimento e vai trazer solução. Eu já agi assim também, confesso. Quando oramos por quem nos prejudica, nossa visão muda, vem de Deus. Isso mesmo. Gente, é só você pedir para o Senhor, né? É começar a orar por aquela pessoa e o Senhor vai trazer todo o entendimento em relação àquela pessoa que, teoricamente, né, era para ser sua inimiga, mas não existe inimigo, né? Não tem como existir. Quando oramos por nossos inimigos, vemos que o Senhor, aos poucos, nos faz sentir que aquela pessoa é amargurada, é doente espiritualmente. Assim, às vezes o Senhor, ele traz até o entendimento que se é uma pessoa que convive com a gente, ele traz o entendimento de como a gente pode ajudar ela, né? De como que ele vai trazendo estratégias, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa ir abordando, né? Eu lembro assim, né? Eu recordo, e a minha sogra, ela permite que eu fale, tá, gente? Mas nós tivemos muitos problemas, eu e minha sogra, muitos mesmo, né? No primeiro casamento, né? Nós somos idênticas, muito parecidas, né? Autoritárias, gosta de um governo. Então, minha filha, a gente tava o tempo inteiro, ó, se chocando, né? Porque ela querendo mandar, eu querendo mandar. Enfim, era aquela confusão. E quando tudo aconteceu, a gente viu quão mal nós tínhamos feito pro David em ter um relacionamento assim, né? O quanto a gente feriu o coração dele, e o coração dele era a última coisa que a gente queria ferir, eu como esposa e ela como mãe. E a gente passou a ter um entendimento, né? O Senhor começou a trazer clareza, o Senhor começou a me falar sobre inteligência emocional, o Senhor me mostrou o quanto eu deveria honrar aquela mulher, né? Porque aquela mulher tinha me dado, né? O David era fruto, né, do ventre dela. Enfim, e o Senhor foi me dando estratégias pra gente ir se relacionando. E graças a Deus, hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, porque eu creio que muitas vezes eu abro mão, muitas vezes ela abre mão, para que a gente possa conviver bem. Vamos pro próximo, gente. Deixa eu ver, ó. O número 17 e 16. Fala assim: de nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Gente, quantas vezes você já pagou o curso, você já comprou o livro? Esse versículo, gente, eu vou até riscar ele aqui, porque ele é para mim. Quantas vezes eu tento fazer com que as pessoas aprendam algo, mas as pessoas, elas não querem aprender. Elas simplesmente querem continuar do mesmo jeito que a vida tá, né? Por quê? Porque quando você convive com as pessoas e elas começam a falar os problemas dela, você começa assim, nossa, ela precisa ler o livro, esse livro aqui, O Poder da Ação. Olhei aqui pro lado e vi o livro. Nossa, gente, se ela lesse esse livro, O Poder da Ação, meu Deus, isso ia transformar a vida dela. Nossa, se assistisse a live 459, nossa, se ela fizesse isso, nossa, se ela fizesse aquilo. Gente, a gente arruma solução
para tudo para a pessoa. Aí você faz tudo para ela, você paga até curso para ela fazer, você paga um monte de coisa para ela e simplesmente a pessoa não faz nada. Por quê, gente? Porque ela não quer. Tá? Então tem coisas e pessoas que não adiantam você ficar batendo na tecla, porque a pessoa ela precisa descobrir que ela precisa, sabe? A pessoa precisa entender que ela, né? Ontem eu conversava com uma menina e falava assim, você precisa se valorizar, você precisa entender, né, que você tem um valor. Ok, vocês vão me falar assim, Lani, como é que você descobre se a pessoa quer ou não quer? Ok, fulana, lembra aquele livro, né? Vou dizer assim, vou falar que é uma pessoa que tem muito problema de rejeição. Aí eu vou lá e dou um livro pra ela. A Raiz de Rejeição. Fulano, você leu o livro? Ah, tá, nossa, tô sem tempo. Não, mas eu vou ler. Aí, fulana, você leu o livro? Não, eu até li, mas eu não sei, tá... É diferente. Quando a pessoa ela quer, você fala assim, você já leu o livro? Já li o livro. Luana, e eu procurei um negócio no YouTube, eu tô vendo um negócio no YouTube. Olha, sabe aquela situação que aconteceu comigo? Gente, eu me vi, é isso mesmo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, você vê a pessoa querendo, tudo que você fala pra ela, ela começa a fazer e ela tem uma sede pra descobrir, ela tem uma sede pra mudar. Então, gente, esse versículo vem pra apaziguar o nosso coração, porque tá falando aqui, ó, nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Ou seja, não se sinta culpado se aquela sua amiga que você tanto bate na tecla, a vida dela passou 1 ano, 2 anos e não mudou nada, tá? Porque você fez o que você tinha que fazer e simplesmente ela não quer. Ela não quer, não se sinta culpada, né? Porque você fez a sua parte e assim, porque aqui fala de nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Então, assim, gente, o livro, por exemplo, vocês querem falar sobre relacionamento de casamento. Aí eu falo assim, gente, leiam o livro As 5 Linguagens do Amor. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu marido? Você sabe qual é a sua linguagem de amor? Né? Você sabe por quê? Então, assim, a pessoa que ela quer, gente, ela sai lendo As 5 Linguagens do Amor. Ela já vai lá no Google e ela já procura um outro livro. Se o problema dela é procrastinação, gente, ela sai procurando. Porque não existe, gente. O aprendizado é livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso. Vocês vão estar sempre me vendo participar de cursos, tá lendo livros. Por quê? Porque eu tenho sede por mudança. Eu não acho, porque eu nasci assim, eu tenho que viver assim. E eu vivo um milagre real todos os dias na minha vida, né? Eu era uma pessoa totalmente diferente. Talvez se eu tivesse com aquela mentalidade que, o meu marido precisa mudar. Gente, se eu fosse com essa mentalidade que o meu marido precisa mudar, talvez eu estaria vivendo o mesmo inferno. Quem tem que mudar sou eu, né? A mudança começa em mim. Quem tem que me valorizar sou eu. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que ter autorresponsabilidade sou eu. É tudo sobre mim, não é sobre os outros, né? Então esse versículo vem para você, simplesmente você investe em conhecimento, você investe em pessoas, mas se a pessoa não quer, gente, eu não tenho, esses dias me perguntaram como é que eu conseguia dormir com tantas situações, né, que as pessoas me procuram e eu ajudo e às vezes são situações muito difíceis. E eu só lembro, talvez você que tá aqui, você vai até lembrar, falar assim, eu pergunto, você leu aquele livro que eu indiquei? Você leu? Igual, ontem eu pedi para uma delas ler sobre autorresponsabilidade. A primeira coisa que daqui uns dias ela vier falar comigo, eu vou perguntar assim, você leu o livro sobre autorresponsabilidade? Por quê? Porque não adianta eu vou ser tipo um saco onde as pessoas jogam lixo, só isso, e pronto, elas vêm aqui, desabafam e tá tudo bem. Não, aquele que quer, ele busca conhecimento, ele busca fazer aquilo que você tá fazendo, ele vem até mostrar até coisas mais, ele vai trazendo, eu falo, gente, que é um aprendizado tão bom, porque as pessoas começam, né, ontem mesmo uma seguidora me mandou, falando sobre uma letra de uma música e tal. Então, assim, a hora que ela me mandou, eu falei, meu Deus, uau, obrigada, né, e tal, porque ela compartilhou, assim, foi um conhecimento maravilhoso e eu gosto disso.
Então, assim, é você não se preocupar, gente. Faz a sua parte, indica, né? Ajuda, né? Quantas pessoas, se você tem condição, né? Enfim, pague curso para essa pessoa, ajude ela com livros, com palestras. Mas, gente, vai ter pessoas que elas não querem. Elas simplesmente não querem mudar. Elas querem viver no vitimismo. E tudo bem, e tá tudo bem. Você não pode carregar as pessoas, tá? Porque a palavra que fala, de nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Tem gente que não tem vontade de aprender, ela só tem vontade de vir aqui, falar todo o problema dela para você e tá tudo bem. Porque ela só quer falar, ela não quer aprender. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da adversidade. Ou seja, olha o segredo. Quando que nasce um irmão? Quando que nasce um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo, ele nasce na hora da sua adversidade. Vocês podem perguntar assim, Luana, quando que você sabe se uma amizade é verdadeira? É a amizade que permanece. Por exemplo, a sua vida tá um caos, né? Vou contar para vocês, por exemplo. Quando eu separei, era um momento de dificuldade para mim, né? E nesse momento de dificuldade, eu sei quem é os amigos que vinham só para ouvir o que estava acontecendo e para sair espalhando, mas eu sabia qual eram os amigos que se eu ligasse meia-noite, ou se eu chamasse para vir almoçar na minha casa, ou se eu falasse assim, gente, vem aqui que eu tô ruim, né? Eu tô precisando, essas pessoas correriam para estar comigo, né? Então você sabe, no momento que você não está tão bem, quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são as pessoas que vai permanecer com você. E são para essas pessoas, gente, que vocês vão contar na mão, tá? Então, no máximo, são 10, no máximo, gente, estourando. Se você for uma pessoa muito bem relacionada, tá? No máximo, são 10 pessoas que vão ficar com você na hora da adversidade. E dessas 10, você vai escolher, assim, umas 2, 3 para de fato e de verdade você contar tudo que tá acontecendo, se você achar que é necessário, tá bom? Porque são nessas horas que os melhores amigos, eles se tornam irmão. Sabe quando a gente fala assim, essa é minha amiga, irmã? Então, são essas pessoas na adversidade que o Senhor vai falar assim, ó, tá aqui, né? Hoje eu estou te dando uma irmã. Ela não é só sua amiga, ela é sua irmã e ela vai ficar com você até tudo isso passar. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Ok, gente, vocês entenderam? O Senhor aqui tá falando que a gente não pode ser fiador de ninguém, que a gente não pode ir numa loja e falar assim, a minha amiga fulana de tal vai comprar aqui na minha notinha, tá? Porque o Senhor tá falando isso pra gente. É falta de juízo, ou seja, você não está sendo sábia, você dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Ou seja, não faça, gente, porque isso vai dar errado, né? Quantas vezes a gente empresta? Nome, gente, a gente não empresta nem para marido, tá? Meu pai brincava muito disso, sabe? Ele falava assim, nome a gente não empresta nem para marido, gente. Nome, cada um tem o seu. É algo único, você é único, seu nome é único. Você não pode ficar sendo fiador dos outros, né? Vocês que estão aqui na live, quem de vocês já teve problema por ser fiador de alguém? Eu sou a primeira a levantar a mão. Cobrança, recebia cobrança. Não, mas eu nunca comprei nessa loja. Não, comprou, né? Você foi fiador do fulano de tal. Seu nome tá sujo, seu nome foi pro Serasa. Ou então você tem que pagar. Eu recordo muito assim, eu e meu esposo, a gente conversa muito sobre essas coisas, né? E a gente brinca que na faculdade ele foi ser fiador de um amigo, né? Numa televisão. E aí a loja começou a cobrar ele, né? Começou a cobrar, né? Você comprar uma televisão, você é o fiador, não sei o quê. Aí ele foi lá, pegou a televisão, né, pra ele, começou a pagar a televisão e perdeu o amigo. Então, assim, gente, não se metam nisso, sabe? Se a pessoa tá pegando um nome emprestado, é porque o nome dela não é bom, né? Eu não tô falando isso, gente, nos casos daquelas coisas que a gente faz no banco, né? Que às vezes a gente tem que ser fiador do marido, porque tá
financiando uma casa, né? Eu tô falando, gente, de amizade, né? Daquela coisa que você fala assim, não, vamos lá, naquela loja, vamos comprar essa roupa. Ou seja, a pessoa não tem crédito, né? A pessoa não tem nome para comprar. E se ela não zela nem pelo nome dela, ela não vai zelar pelo seu nome também. Põe uma coisa na sua cabeça. Se ela não cuida do nome dela, ela não vai cuidar do seu nome. Gente, eu tinha uma reunião 9h15. Marielle, aguentei que eu já vou. Deixa eu ir aqui rapidinho. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. Gente do céu, isso daqui é tão verdade, né? Porque a pessoa que ela mente, ela tá sempre arrumando confusão, ela tá sempre sendo descoberta, ela tá sempre tendo que inventar novas histórias para cobrir aquela história que ela já mentiu. Tem gente que vive até mesmo uma mentira e ele acredita na mentira e assim ele vai. Só que aqui o Senhor tá falando que existe uma ruína, né, para esse tipo de pessoas. O filho tolo causa tristeza ao pai, não há alegria para o pai de um rebelde, né? Então, que nós não sejamos esses filhos rebeldes, né? Filhos de um Deus maravilhoso, que a gente não se rebele contra Deus, que a gente não tenha atitudes que entristeçam o coração do pai que está no céu e dos nossos pais aqui na terra também, que fizeram o melhor por nós. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Ou seja, um coração alegre. Gente, como é ter um coração alegre? Às vezes, se tá tudo bem, né? Você tá alegre. Mas se talvez você não está tão bem, né? Você tá passando por um tempo de tristeza, um tempo de dificuldade, né? Enfim, os conflitos acontecem, né? Como ter um coração alegre? Primeiro, você tem que ter um coração disposto, né? Você tem que entender que você pode sim estar alegre, né? Que em meio ao caos existe uma alegria. Bom dia, amiguinha índio, né? Que em meio à dificuldade, em meio a esse tempo, né? Existe uma alegria e essa alegria ela vem do Senhor, né? Toda paz, toda alegria ela vem de Deus e a gente precisa ter esse entendimento, porque fala assim, ó, o coração alegre é um bom remédio. Então, se você está precisando, se você tem alguma área que precisa ser curada, o sorriso, a alegria é o remédio, né? E é uma alegria que a gente só encontra no Senhor. Bom dia, Moab. É uma alegria que só o Senhor pode preencher, né? Muitas pessoas, elas querem viver a paz que excede todo entendimento. Gente, para viver a paz que excede todo entendimento, a alegria, né? A alegria em meios nos meios das dificuldades, a gente precisa ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque a nossa alegria não pode estar em coisas, em pessoas, em situações, mas a nossa alegria tem que estar em Deus. E como é bom quando a gente está passando dificuldade e a gente acorda com um coração grato, com um coração cheio de alegria, porque essa sim é a alegria verdadeira, né? Aquela que vem de Deus e não de situações. Gente, deixa eu ver aqui onde é que tava. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam para os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura àquela que lhe deu a luz, né? Ou seja, um filho sem sabedoria, ele sempre vai estar trazendo o quê? Tristeza, ele sempre vai estar trazendo preocupação, né, para os seus pais, que a gente não seja, né, esses filhos, nem com os nossos pais terrenos, nem com o nosso pai da terra, né, que os nossos olhos estejam somente fixos nele, né, para que a gente sempre faça aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos, né? Ou seja, o Senhor aqui mais uma vez está falando que Ele não gosta de injustiça, né? Que a gente seja justo, né? Que a gente não castigue uma pessoa porque ela é boa, né? Que a gente não fale mal, né, de um líder só porque ele é honesto, porque na verdade essas pessoas elas têm virtudes que nós deveríamos estar buscando e não criticando. Quem é verdadeiramente sábio
usa poucas palavras. Gente, risca esse versículo, Provérbios 18, porque a maioria daqui quer ser uma mulher sábia e um homem sábio. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Gente, hoje vai ser o nosso pedido para Deus. Senhor, me dê um entendimento do que é sabedoria. Coloca palavras na minha boca, né? Me dê um controle das minhas emoções, né? Que eu não haja desgovernadamente, né? Mas que eu tenha controle das minhas emoções, controla as minhas palavras, que eu use palavras, né? Que venha para resgatar, que venha para transformar, que venha para edificar e jamais que as nossas palavras venham para entristecer ou então para ferir alguém. A minha amiguinha Angel, ela colocou assim: apesar de tudo, o Senhor nos dá muitas alegrias a cada manhã. Suas misericórdias são infinitas. Isso mesmo, e isso é que faz a gente acordar, né, com alegria. É essa certeza que o Senhor, né, Ele derrama sobre nós alegria. E a alegria, gente, está nos pequenos detalhes. A alegria tá no seu filho, na hora que ele acorda. Gente, que é alegria maior do que uma criança acordar saudável, acordar sorrindo e já sair gritando: mamãe, mamãe, bom dia, e te dar um abraço gostoso. Isso é motivo para você se alegrar, né? E não só isso, gente, porque tudo que você olhar, se você agora tá onde você tá, né, agradeça por esse lugar, agradeça por esse celular que você está assistindo, agradeça pelas pessoas que estão nesse ambiente, né? Agradeça porque você está com saúde, talvez você não vai estar no hospital, né? Com fé em Deus não vai ter ninguém no hospital hospitalizado, mas agradeça por você não estar doente, agradeça pela sua saúde. Hoje eu fiz algo bem engraçado com as meninas, que eu agradecia pelo nosso corpo, pelo nosso cabelo, né? Pelo jeito que ele era, enfim, né? Que a gente possa ter esse coração grato, né? Esse coração grato faz toda a diferença. E a nossa atividade de hoje, gente, é pedir para Deus para que esse versículo, o Provérbios 17, 27, é o nosso versículo de hoje, né? É o nosso pedido para Deus, para que a gente se torne essa pessoa. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Então, se você precisa controlar as suas emoções, peça para Deus, né? Se você precisa falar menos, peça para Deus, né? Para que Ele te dê um domínio próprio, né? Hoje, nosso querido Espírito Santo, Ele vai estar nos dando controle, esse domínio próprio das nossas emoções e das nossas palavras. Até o sensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada. Até parece inteligente. Ou seja, meu povo, se hoje estiver muito difícil ser sábio, você vai falar assim: poxa, Luana, eu não sou sábia ainda, né? Eu tô meio descontrolada, essa sabedoria não baixou ainda o download de Deus assim em mim. Então fica calada, porque até quando a gente fica calada, a gente se passa por sábio. Então, que a nossa atividade de hoje é ficar calada, só falar aquilo que o Espírito Santo deixar a gente falar, né? E vamos controlar as nossas emoções. Toda emoção negativa ou algo que você sente que não tá normal, entrega, dá uma dobradinha no joelho e fala: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, enfim, o que você tiver, tô depressiva, e tá, entrega tudo para o Senhor e peça que o Espírito Santo comece a tratar o nosso domínio próprio, né, para que a gente possa cuidar das nossas palavras, mas principalmente das nossas emoções, que elas sejam equilibradas. Meninas, então, hoje foi o 17. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão aqui. Vocês gostaram dessa live nesse horário pela manhã, para que a gente possa estar juntas, destrinchando o capítulo, no caso, um capítulo. Hoje foi o Provérbios 18, ou 17, amanhã a gente faria o 18. Vocês querem que a gente esteja, né, compartilhando sobre a palavra do Senhor, que a gente esteja trazendo luz, trazendo entendimento daquilo que o Senhor fala com a gente? Porque se vocês concordarem, se vocês quiserem, amanhã eu entro de novo, né? A gente pode combinar aqui um horário, eu acho que umas 8h30, né? Umas 8h15, 8h30.
a gente entra e a gente faz esse estudo, né, da palavra, né? No caso, amanhã é Provérbios 18. Quem já puder, já vai até dando uma lidinha, acordou cedinho amanhã, dá uma lidinha, que a gente vem e vai destrinchando versículo por versículo, né? Aqueles que mais chamarem a atenção, porque senão não dá muito tempo, né? Mas, então, meninas, então vocês estão falando aqui, ó, amei, sim, eu quero. Não, então tá bom. Então, combinado amanhã, né? Amanhã às 8h30 eu entro e a gente faz esse devocional juntos, né? O intuito dele é que a gente entenda, que a gente aprenda um pouquinho, mas também que a gente exercite, né? No caso, o nosso exercício de hoje, que é cuidar daquilo que sai da nossa boca e pedir para o Espírito Santo para que ele controle as nossas emoções, que a gente nem seja nem 8, nem 80, né? Mas que o Espírito Santo possa estar governando, né? Que a gente tenha muita paz, muita alegria. Eu desejo e eu declaro sobre a vida de vocês hoje um dia abençoado, um dia cheio de alegria, um dia cheio da paz que excede todo o entendimento, aquela paz que você não sabe de onde está vindo, né? Mas que você vai sentir, porque ela vem do Senhor. E se você esteve aqui é porque o Senhor deseja isso para a sua vida, né? Então, um dia abençoado para todas nós, que a gente seja mulheres emocionalmente equilibradas, mas que fala pouco, mas quando fala com sabedoria, né? Fala com intencionalidade. Um beijo para vocês e até amanhã. Eu espero vocês aqui amanhã, então, 8h30, para o nosso devocional. Vai ser o Provérbios 18. Beijo!